Olá, esse é o primeiro comentário mensal da equipe de gestão da Shore Capital. Revisamos os acontecimentos que nos chamaram a atenção durante o mês de novembro. Falamos um pouco sobre os principais fatores de risco que estamos monitorando e eventuais análises ou ofertas que devemos avaliar ao longo do mês de dezembro. Cenário internacional. Certamente o ano de 2022 vai ser lembrado por um cenário internacional desafiador. As principais economias do mundo voltaram a enfrentar inflação elevada e combatê-la com alta de juros, após 20 anos ou mais sem esse tipo de ocorrência. Voltamos a ter uma guerra ocorrendo próxima às principais economias europeias, algo também esquecido no período de Guerra Fria e queda da União Soviética. E a China, na contramão do mundo, ainda causando grandes problemas para a circulação global de produção devido a políticas muito restritivas de prevenção ao Covid-19, chamada política de Covid-0. Para esse final de ano, cabe detalhar que vemos três grandes cenários bastante distintos e suas implicações para nossos investimentos. Os Estados Unidos seguem com uma economia bastante resiliente, apesar da alta de juros de quase 4 pontos percentuais em apenas um ano. Ciclo que, de acordo com as principais casas de análise e bancos internacionais, deve se encerrar ao redor de uma taxa de 5% Manaa. Vemos hoje uma menor probabilidade de o país entrar em uma crise profunda, mas a economia deve desacelerar para um período mais prolongado de economia morna. Recomendamos a carta de agosto da Encore Asset para maiores detalhes de como esse cenário morno nos Estados Unidos pode trazer relevantes fluxos de investimento para o Brasil. No caso europeu, vemos dificuldade na coordenação, sobretudo do bloco da zona do euro, para combater de forma efetiva e simultânea os três grandes desafios do continente: a crise energética decorrente das sanções à Rússia, principal reação econômica dos países ocidentais à invasão russa na Ucrânia. A crise inflacionária que atingiu o mundo em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia do Covid e a transição econômica que vem sendo capitaneada pela Europa para um modelo menos dependente de emissões de carbono. Apesar dos compromissos revalidados durante a COP no Egito, vemos que o último ponto tem ficado de lado, dado efeitos mais urgentes como impactos da inflação no poder de compra da população e necessidade energética, sobretudo durante o inverno. Vemos como difícil a solução no curto prazo dos desafios nas economias europeias, que já lidam há algum tempo com a falta de dinamismo econômico no continente. Em relação à China, na primeira semana de dezembro, iniciou o que esperamos ser o processo de retirada das restrições do chamado Covid-0. E com isso, parece razoável esperar uma aceleração econômica durante 2023. Esse cenário internacional pode se provar bastante benéfico para a nossa economia nos próximos anos, dado que o cenário morno nas economias desenvolvidas pode trazer um aumento do investimento estrangeiro no Brasil e o reaquecimento chinês pode sustentar os preços das commodities que compõem nossa principal produção de exportação. Cenário local: sitting, waiting, wishing. Como vimos no apagar das luzes de outubro, o processo eleitoral brasileiro foi concluído com a eleição de Lula à presidência da República para seu terceiro mandato. Apesar de alguma comoção social, a conclusão do processo eleitoral está sendo feita de forma previsível e ordenada e não antevemos no nosso cenário base qualquer questionamento efetivo ao processo. Temos acompanhado que, após a eleição, a imediata retomada de pautas que envolvem aumento de gastos do governo e redução da previsibilidade da dívida pública impactou negativamente alguns agentes do mercado, o que causou boa parte da variação de preços nos ativos durante o mês de novembro. Esse movimento pode ser visto pela mudança nas expectativas de juros precificado no mercado ao longo do mês. Este movimento de elevação no juro futuro representa uma visão mais pessimista em relação à economia brasileira e influencia diretamente nos preços dos demais ativos, que por sua vez tendem a se desvalorizar para acomodar um risco maior. De acordo com o histórico do PT no governo, tanto federal durante 14 anos quanto estadual ao redor do país,
Temos uma visão de que devemos esperar um período de aumento de gastos públicos, provavelmente acompanhado por taxas de juros e inflação mais elevadas na média. Se para a evolução da produção e renda do país, o cenário adiciona diversos desafios, no campo da gestão de portfólios de investimento, talvez tenhamos um período mais simples de realizar novas alocações conservadoras com boas taxas de retorno e possamos buscar ativos de risco moderado com prêmios bastante interessantes. O risco de um problema fiscal pode ser atenuado por quatro fatores em nossa visão: uma melhora nas condições de troca das nossas commodities de exportação, que têm estado há algum tempo bastante valorizadas, um incremento representativo no investimento estrangeiro, uma surpresa positiva em relação ao crescimento do PIB em 2023 e anos seguintes, a tradicional aceleração da inflação e redução dos reajustes de gastos nos próximos anos, fazendo os gastos crescerem por algum período abaixo da inflação. Considerando os efeitos acima, vale revisar o cenário externo e relembrar que o Banco Central do Brasil seguirá comandado por Roberto Campos Neto até 2024, quando vence o mandato de 4 anos. Seguiremos monitorando, nos próximos meses, o processo de aprovação da PEC de transição, pela qual o novo governo pretende aprovar um incremento de gastos para 2023 e 2024, neste momento já aprovada no Senado, a formulação dos cargos no novo governo e principalmente a relação do novo governo com o parlamento, após a tomada de posse da nova legislatura em fevereiro. Desejamos aos novos governantes sucesso nesses próximos 4 anos, mas seguiremos aguardando a reestruturação dos governos federal e estaduais e reavaliando o cenário continuamente. Ofertas e ativos em análise. Na renda fixa privada, seguimos atentos ao mercado secundário e este mês já temos ofertas de Patense, Hapvida e Marfrig sob análise. Nos fundos negociados em bolsa, temos ofertas subsequentes de fundos RZT-R11 e Juro 11 em revisão. Nos ativos alternativos, seguimos acompanhando a oferta do DIV4, que abriu segunda captação para dezembro. Ficamos por aqui este mês. Agradecemos a parceria e desejamos boas festas a todos. Um feliz 2023. Contem com a Shore como porto seguro de seus investimentos. Equipe de gestão Shore Capital.